Hare Krishna, bom dia a todos, bem-vindos aqui à página da ISKCON Rio de Janeiro. Queria primeiramente agradecer o convite aqui para participar da aula do Śrīmad Bhagavatam, que acontece diariamente aqui na página da ISKCON Rio de Janeiro. E hoje a gente vai estar lendo o verso 18 do capítulo 26 do terceiro canto. Então, o verso 3, 26, 18. Esse capítulo aqui ele é intitulado Os Princípios Fundamentais da Natureza Material. Então, aqui a gente já vem acompanhando, para quem vem acompanhando, na verdade, né, as aulas, está ciente de que nessa parte do Śrīmad Bhagavatam está falando, está narrando a conversa entre Kapila Deva, que é um avatar de Krishna, e Devahuti, que é a mãe de Kapila Deva. Então, nesse momento, eles estão discutindo aqui o que é chamado de filosofia Sankhya, que é o escrutínio sistemático sobre a constituição da natureza material, e a fim de se entender qual é o elemento transcendente que existe aqui nesse mundo, além dos elementos impermanentes que constituem a natureza material. Então, antes de iniciar aqui, propriamente dita, a leitura, comentário e etc., eu vou oferecer meus respeitos aqui aos mestres espirituais, aos santos, devotos e a Krishna. Vanchakalpa tarubhasha kripa sindhu bevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dayananda Dasa Goswami Tinamine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Om Adnyana Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Bom, então, voltando aqui, a leitura propriamente dita, leiamos aqui então. Eu vou ler o verso aqui em sânscrito. Então, verso 3, 26, 18. O verso em sânscrito diz o seguinte: Antar Purusha Rupena Kalarupena yobahi samanvetesha sattvanam bhagavam atma mayaya. E a tradução do verso, assim como o comentário, são feitos por Srila Prabhupada, nosso mestre. Então, Prabhupada ele traduz da seguinte forma: ao manifestar suas potências, a Suprema Personalidade de Deus ajusta todos esses diferentes elementos, mantendo-se internamente como a superalma e externamente como o tempo. Então, o comentário que Prabhupada faz é o seguinte sobre o verso. Este verso afirma que a Suprema Personalidade de Deus reside dentro do coração como a superalma. Essa situação também é explicada na Bhagavad Gita. A superalma repousa ao lado da alma individual e age como uma testemunha. Isso também se confirma em outra parte da literatura védica. 2 pássaros estão pousados na mesma árvore do corpo. Um deles testemunha e o outro come os frutos da árvore. Esse Purusha, ou Paramatma, que reside dentro do corpo da alma individual, é descrito na Bhagavad Gita 13:23 como Upadrashta, a testemunha, e Anumanta, a autoridade sancionadora. A alma condicionada envolve-se com a felicidade e a aflição do corpo em particular, que lhe foi dado pelo arranjo da energia externa do Senhor Supremo. Mas o ser vivo supremo, ou Paramatma, é diferente da alma condicionada. Ele é descrito na Bhagavad Gita como Maheshvara, ou Senhor Supremo. Ele é Paramatma e não Jivatma. Paramatma significa a superalma que está sentada ao lado da alma condicionada simplesmente para sancionar suas atividades. A alma condicionada vem a este mundo material a fim de assenhorear-se da natureza material. Uma vez que não pode fazer nada sem a sanção do Senhor Supremo, ele vive com a alma diva como testemunha e sancionador. Ele também é bhokta. Ele proporciona a manutenção e o sustento à alma condicionada.
Uma vez que a entidade viva é constitucionalmente parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor é muito afetuoso com as entidades vivas. Desventuradamente, quando a entidade viva se deixa confundir ou iludir pela energia externa, ela se esquece de sua relação eterna com o Senhor, mas tão logo se conscientiza de sua posição constitucional, ela é liberada. A diminuta independência da alma condicionada é demonstrada por sua posição marginal. Se ela quiser, poderá esquecer-se da Suprema Personalidade de Deus e vir à existência material para tentar com seu falso ego assenhorear-se da natureza material, mas se quiser, poderá voltar-se para o serviço ao Senhor. A entidade viva individual recebe essa independência. Sua vida condicional termina e sua vida torna-se exitosa tão logo ela volte seu rosto para o Senhor, mas, ao abusar de sua independência, ela entra na existência material. Não obstante, o Senhor é tão bondoso que, como super-alma, permanece sempre com a alma condicionada. O interesse do Senhor não é nem de desfrutar, nem de padecer do corpo material. Ele permanece com a diva simplesmente como sancionador e testemunha para que a entidade viva possa receber os resultados de suas atividades, boas ou más. Fora do corpo da alma condicionada, a Suprema Personalidade de Deus permanece como o fator tempo. Segundo o sistema Sankhya de filosofia, há 25 elementos. Os 24 elementos já descritos, mais o fator tempo, perfazem 25. De acordo com alguns filósofos eruditos, a superalma é incluída para fazer um total de 26 elementos. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, então, repetindo aqui o verso, ao manifestar suas potências, a Suprema Personalidade de Deus ajusta todos esses diferentes elementos, mantendo-se internamente como a superalma e externamente como o tempo. Muito bem, então a gente está vendo aqui a conversa entre Kapila Deva, que é um avatar de Krishna, uma manifestação de Krishna, e a sua mãe Devahuti. Então esse diálogo ele é bem famoso no Śrīmad Bhagavatam, acontece aqui no terceiro canto. Eles vão falando sobre vários pontos da teologia, da filosofia, e vai ficar muito conhecido esse diálogo por conta da forma como ele se desenvolve. A linguagem, a abordagem que Kapila Deva faz ao tratar do conhecimento, da revelação para Devahuti, fica conhecido como Sankhya, que é um dos darshanas, é uma das escolas de filosofia que existem clássicas, né, da Índia. Os darshanas, os sadarshanas, são 6 darshanas, que são as 6 visões de mundo, as 6 cosmovisões, os 6 pontos de vista através do qual se busca entender a realidade, entender o mundo, entender a vida. Então Sankhya, ele é basicamente a forma que se tem de olhar para o mundo através do escrutínio da constituição da natureza material, tentar entender do que é constituída a natureza material, quais são os elementos que perfazem a natureza material, a fim de se compreender a natureza desses elementos, entender assim a natureza do mundo e, por último, entender que a consciência, a alma, né, ela é diferente de tudo isso, que existe um elemento, digamos assim, antagônico à natureza material, que é um elemento que ele é permanente e ele não tem a mesma natureza dos outros elementos que constituem a matéria. Então esse é o sistema Sankhya. O sistema Sankhya ele vai ficar muito conhecido principalmente por sua abordagem, que é considerada a abordagem materialista, que é a abordagem materialista do Sankhya, que faz parte desses Sadarshanas. Ele exerce muita influência no contexto assim, da discussão das escolas do Vedanta, das escolas do Nyaya, que são assim, a grande discussão filosófica e até teológica que existe no contexto cultural histórico da Índia. Então a gente vê que a influência do Sankhya ela é tão grande que parte da linguagem que se usa, por exemplo, no Vedanta, parte da linguagem que se usa no yoga como um dos darshanas védicos, né, elas são originárias do Sankhya, que é a questão de você entender, por exemplo, de você partir de uma compreensão, por exemplo, de que existe algo que se chama Prakriti e algo que se chama Purusha, algo que é a natureza material Prakriti e algo que é o Purusha, que é espiritual, que é transcendente, por exemplo. Então, parte dessa linguagem ela vai ser importada ou ela vai ser, né, vai servir como base para a discussão de vários temas, de vários elementos assim, fundamentais entre as tradições de conhecimento da Índia Antiga. Então, o Sankhya ele exerce muita influência no contexto de diálogo, no pensamento
védico como um todo. E esse Sankhya, que então, voltando ao ponto que vai exercer influência, é um Sankhya mais materialista, porque ele não entende a existência de um Purusha supremo. O Sankhya materialista, ele parte do princípio de que existe a Prakriti, que é a natureza material, com todos os seus elementos, e que existe o Purusha, que são as almas espirituais. Então, o conceito de Purusha, dentro do Sankhya materialista, que é esse Sankhya clássico que as pessoas geralmente estudam, a partir do Sankhya Karika, por exemplo, que são os comentários do Sankhya, eles são... O pressuposto deles é que o Purusha é a alma espiritual, é a Diva, né? Ou que a gente chama de Atma, e que ela existe separada da Prakriti, e que ambos possuem uma existência distintas uma da outra e eternas. Ambas existem independente uma da outra. Então existe a natureza material, que é a Prakriti, e existe o Purusha, que são as almas espirituais. Então esse Sankhya materialista vai falar que por um acaso, digamos assim, Prakriti ela entra em contato com o Purusha, que são as almas espirituais que existem lá na sua condição de Purusha. E a Prakriti ela permanece em estado imanifesto até o momento que ela encontra o Purusha. E no momento que ela encontra com Purusha, que são as almas espirituais, essa Prakriti ela começa a se manifestar. Ela começa a manifestar a sua variedade devido à consciência do Purusha. Eles vão falar que a Prakriti, de fato, ela não possui consciência, que ela é a matéria mesmo, matéria inerte, mas que a consciência do Purusha, projetada na Prakriti, faz com que essa Prakriti manifeste uma miríade de situações, gere uma miríade de manifestações diante do Purusha, que é comparado a uma dançarina no palco, que enquanto o Purusha estiver ali como observador na plateia, a Prakriti vai ficar no palco apresentando a sua peça, que é a peça da ilusão. Então essa é a abordagem clássica dentro do Sankhya materialista. Então o Sankhya materialista não vai incluir a existência de um Purusha supremo. Ele vai partir desse ponto de vista mais materialista mesmo, de que de alguma forma existe Prakriti e Purusha. Eles não falam de onde surge a Prakriti, falam que ela é eterna, existe por si mesma, assim como as almas que são Purusha existem por si mesmas, e elas estão ali desde o princípio. Em algum momento, desde o princípio dos tempos, eles entram em contato e acontece a manifestação da matéria. E que a libertação consiste em compreender a natureza da matéria, que é feita de elementos materiais, entender toda a constituição dos elementos materiais, e compreender o si mesmo, compreender o Purusha, que o Purusha é simplesmente o observador final. E a gente vê que essa linguagem do observador final, da testemunha que está observando tudo, ela é muito utilizada no Vedanta, ela é muito utilizada no Yoga. Então a gente vê como que a influência desse Sankhya está muito presente no discurso, na constituição do conhecimento que a gente tem da tradição védica. E aqui no Bhagavata a gente está vendo como que o Sankhya, na verdade, ele não é uma tradição materialista. Ele não exclui a existência de Deus. Ele não vai falar que a Prakriti, a matéria, existe desde tempos imemoriais, por um acaso ela estava lá, ela não tem uma fonte, ela existe por si mesma, assim como os Purushas, que são as almas, existem por si mesmas. Elas vão falar que tudo, aqui no Bhagavata, vai trazer a narrativa de que tudo existe a partir de uma fonte única, de uma fonte original, que é o Purusha Supremo, que é o Paramatma, que é Krishna, que é Vishnu, né? Então esse Senhor Supremo, esse Purusha Supremo, ele é a fonte de todos os outros Purushas, de todas as outras almas. E inclusive ele é a fonte da própria Prakriti. Então vai ser mostrado no Bhagavata que a Prakriti, que é a natureza material, ela não é uma coisa ruim por si só, né? Que a natureza, quando você olha para a natureza, ela é uma coisa ruim porque ela ilude a alma. Não, a natureza material, ela é parte da energia divina do Senhor Supremo. Ela é parte das diferentes tipos de Shaktis, de potências do Senhor, e que tem um propósito para cumprir dentro do plano, dentro da história de Krishna, dentro do teodrama, dentro desse drama, dentro dessa história que Krishna desenvolve em relação com as almas que estão aqui nesse mundo. Então a gente vai ver a diferença assim, marcante entre o Sankhya materialista, que é esse Sankhya que é estudado academicamente, que é estudado como um dos darshanas, dos sardarshanas védicos, e para esse Sankhya que está sendo apresentado aqui por Kapila Deva no Bhagavatam, a diferença marcante é o teísmo, é a existência de uma fonte
tanto para a matéria quanto para a alma espiritual, mostrando que tudo que existe vem de um único ponto, vem de uma única fonte, e que por isso todos eles têm um propósito. Existe um propósito para a Prakriti, para a energia material, existe um propósito para as almas espirituais também, né? E que, em última análise, para a gente compreender a natureza, o sentido, o porquê de existir tanto a matéria quanto as almas espirituais, a gente tem que se voltar, nós devemos nos voltar para a fonte, tanto da matéria quanto do espírito, que é o Senhor Supremo, que é o Purushottama, né? Que é o grande Senhor Supremo, o grande Krishna. Então essa vai ser a diferença básica aqui entre o Sankhya materialista e o Sankhya que Kapila Deva está explicando aqui para a mãe dele, mostrando que todos os elementos que existem aqui nesse mundo, tudo que constitui a matéria, a gente pode fazer uma análise, um escrutínio bem sistemático de todos os elementos que constituem a natureza material, e que ao fazer essa análise a gente vai poder entender o porquê de existirem esses elementos, como que eles vêm existir nesse mundo, né? Como que eles surgem aqui nesse mundo, né? E que a gente pode ver que tudo então tem relação com o Senhor Supremo, tudo tem um propósito, tem um porquê de estarem existindo aqui, né? E que esse porquê, esse propósito, o sentido das coisas existirem, elas só podem ser compreendidas a partir da fonte, que foi a fonte que criou esses elementos, para a gente poder entender o porquê de existir. E essa é a grande história, né? A gente entender por que estamos aqui. E qual o sentido da gente se relacionar com a natureza material? E por que a natureza material tem a constituição que ela tem? E aqui nesse verso, uma das questões, né, entre outras, aqui nesse verso, está sendo falado aqui que Krishna, o Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, ele ajusta todos os elementos, mantendo-se internamente como a super-alma e externamente como o tempo. Beleza, eu queria falar um pouco sobre o tempo, sobre essa questão do tempo, né? Acho é um tema muito interessante, né? O tempo é um elemento muito misterioso, muito desconcertante. É algo que a gente entende que é insuperável, porque a gente vai ver na narrativa aqui do Bhagavata que o tempo ele é descrito como insuperável porque ele é o próprio Senhor Supremo, ele é a própria manifestação do próprio Krishna. A gente vê isso na Bhagavad Gita também, quando Krishna diz que ele é o próprio tempo, né, que é o destruidor dos mundos, ou seja, que a força do tempo é insuperável, que ninguém resiste ao tempo, e que essa é a grande força que coordena externamente esse mundo. E a gente viu aqui na descrição de como a natureza ela vem existir, a natureza, como que o Pradhana, que é toda a matéria no seu estado imanifesto, quando ela recebe a influência do tempo, ela se torna Prakriti, que ela começa a manifestar a diferenciação, manifestar ali a qualidade, variedade, a partir da ação do tempo, influenciando os três modos da natureza, que vão exercer a sua influência qualitativa, e assim eles vão dar características únicas aos elementos que existem aqui nesse mundo. Eles vão criar, eles vão dar forma, vão dar cor, vão dar sabor, eles vão dar variedade à natureza material, eles vão combinar, emprestando ali as suas qualidades, né, os três modos da natureza material, eles vão emprestar as suas qualidades, e a partir dessas qualidades, toda a variedade material vai começar a se manifestar, vai começar a vir à tona, a partir da influência dos três modos que agora estão ativados e emprestando então as suas características. E aí a gente vê que o tempo ele é o fator que vai permitir que isso aconteça. Quando a gente olha então para o tempo, né, a gente vê como que ele externamente ele é que organiza, que mantém toda a variedade desse mundo. A gente vê como que Krishna fala na Bhagavad Gita, que eu sou o tempo, que a tudo devora, eu sou essa força insuperável. E essa é uma das características, digamos assim, mais marcantes que a gente tem no tempo, e é uma das características que mais são enfatizadas aqui na literatura, que é a questão de que o tempo ele torna as coisas impermanentes. O mundo material, as formas, as manifestações materiais, elas são impermanentes por causa do tempo. Então o tempo é ele que gera, ele é que é responsável por permitir que toda a dinâmica aconteça, que uma coisa se transforme em outra.
E quando a gente está falando em relação ao mundo material, se uma coisa está se transformando com o passar do tempo, existe uma dinâmica, a gente também está ali vendo que uma coisa está deixando de ser uma coisa para se tornar outra. Ou uma coisa ela veio a existir e depois ela vai deixar de existir. Falando assim, fazendo uma análise mais resumida. Então o tempo ele vai definir de fato a duração de existência dos fenômenos aqui nesse mundo. Todos os tipos de fenômenos. Sejam fenômenos grosseiros, externos, como os fenômenos materiais, como a própria natureza aqui desse mundo, o próprio cosmos, sejam fenômenos sutis, como pensamentos, sentimentos, ideias, ideologias, uma cultura, uma civilização. Tudo isso vai ser definido pela ação do tempo. Mas a gente vê o que? A gente vê que o tempo ele é uma manifestação do próprio Senhor Supremo. É o Senhor Supremo, como o próprio tempo, é que atua, é que age, né, é que se manifesta para fazer, então, para tornar possível a existência dessa dinâmica no mundo. Se não existisse o tempo, não existia a dinâmica. Se não existisse a dinâmica, as coisas seriam um eterno monismo, né? Como existe ali no Pradhana, antes de existir a influência do tema, no Pradhana não existe diferenciação. Tanto que algumas vezes, a gente vai ver que em alguns lugares, em alguns pontos, em alguns momentos, alguns textos, alguns comentadores vão traduzir ou vão chamar o Pradhana de Brahman, ou de Brahman, como a gente costuma pronunciar, né? Vão traduzir, vão falar que Pradhana ele é Brahman. Por quê? Porque ele é todos os elementos, toda a potência necessária para fazer existir o mundo material, ela está presente ali no Pradhana. Só que está num estado de indiferenciação, está indiferenciado. É tudo ali uma única natureza, uma única substância, que não apresenta diferenciação. Então essa não diferenciação leva também muitas pessoas a chamarem esse Pradhana de Brahman. Porque Brahman, então tudo vai vir ali, daquele Pradhana. Tudo que é necessário para a criação está naquele Pradhana. Eles vão chamar aquilo ali de Brahman, que é da onde brota tudo, da onde provém tudo. Tudo vai se desenvolver a partir dali. Então, a partir do momento que existe a influência do tempo, que Krishna se manifesta como tempo, ele vai permitir que esse Pradhana, então, ele exiba variedade, porque ele vai permitir que exista uma dinâmica, que exista a possibilidade desse Pradhana se transformar e se tornar algo diferente a cada passo. Uma vez após a outra, esse Pradhana vai manifestando diferentes elementos, ele vai manifestando diferentes fenômenos, para que exista então toda a variedade do mundo material. Então a gente vê que toda a beleza que existe aqui nesse mundo, a gente vê que toda a variedade, toda essa complexidade que existe na natureza, tudo que a gente é capaz de observar aqui nesse mundo, só é possível por causa do tempo. O tempo vai ser essa grande força motriz, a grande força motriz que está por trás da dinâmica do mundo material, que está por trás da criação, por trás da manifestação. Uma coisa, ela só se manifesta porque existe o tempo por trás dela. Se não existe o tempo, como que uma coisa vai vir a ser? Como que uma coisa vai se manifestar? A gente entende que o tempo, em seu aspecto essencial, primordial, ontológico, ele também existe no mundo espiritual, ele existe na transcendência. Só que o tempo lá, ele não exerce a influência que ele exerce sobre a matéria, porque a matéria ela é feita de uma outra natureza. Ela, ao sofrer a influência do tempo, a matéria se transforma e ela perde as suas formas. Ela exibe as suas manifestações durante um período de tempo determinado. Então isso é chamado de impermanência, né? No mundo espiritual, o tempo ele não tem esse efeito de impermanência, no sentido de que lá uma coisa se torna obsoleta, uma coisa se torna velha, porque lá as coisas são feitas de sat, de eternidade, e não de efemeridade. Não existe impermanência material, no sentido de que as coisas são destruídas lá. No mundo espiritual existe a influência do tempo, porque existe dinâmica, existe uma coisa após a outra, existe atos, por exemplo, falando da Krishna Lila, existem atos no mundo espiritual que Krishna exerce um após o outro.
Então, se existe essa dinâmica de que Krishna faz uma coisa após a outra no mundo espiritual, isso é a influência do tempo. O grande tempo eterno, Mahakala, né, que é o grande tempo, ele existe no mundo espiritual, mas sem exercer a influência destruidora que ele exerce no mundo material. Então, no mundo espiritual, o tempo ele faz com que ele permite que exista toda a dinâmica, toda a beleza. E se não existe a dinâmica dos passatempos de Krishna, se não existe essa variedade, se não existe, né, esse tempo agindo nos passatempos de Krishna, toda a estética, toda a beleza, toda a sutileza das histórias de Krishna, elas não vão poder ser apreciadas. Por quê? Porque as histórias de Krishna, elas existem no decorrer do tempo. A gente vê, por exemplo, qual que é a meditação, a grande meditação que os devotos fazem, os devotos que estão em Bhava Bhakti, em Raganuga Bhakti, que eles já têm uma relação assim, bem íntima com Krishna, que desenvolveram, chegaram no estágio de Raganuga, um estágio de intimidade assim, na prática de Raganuga, na prática de intimidade com Krishna, onde eles já estão ali desenvolvendo a sua identidade espiritual, se reconhecendo dentro de um tipo específico de relação com Krishna. Então, qual que é a meditação que eles fazem? Eles fazem uma meditação que é chamada de meditar no Ashtakaliya Lila. Eles meditam nos chamados 8 passatempos diários de Krishna, né? Que são 8 passatempos que Krishna faz em 8 períodos distintos do dia. Então, esses 8 períodos distintos do dia, eles existem, por quê? Porque existe uma ideia de tempo no mundo espiritual, uma sensação de tempo, de que uma coisa acontece após a outra, de que o dia se passa, a noite vem o outro dia, vem outra noite, só que isso é dentro de um tempo eterno, é um tempo que não causa destruição, porque lá não é feito de prakriti, de matéria. Então, por exemplo, quando a gente estuda o Sankhya, que está mostrando aqui, é para a gente entender a diferença. Olha como que essa matéria ela é efêmera, ela é temporária. E olha o que o tempo causa nessa matéria. O tempo é que controla essa matéria. É que mantém a dinâmica dessa matéria, desse mundo da Prakriti. O tempo, ele vai fazer com que essa matéria ela seja de fato assim, algo que pode causar muita perplexidade. Quando a gente não entende a natureza da matéria, quando a gente entende que a matéria ela é algo por si só independente, como se não existisse uma outra realidade ou como se nós não fôssemos algo diferente da matéria. Então, por exemplo, a gente vê que esse tipo de compreensão é o tipo de compreensão que o Sankhya visa evitar, que o Sankhya visa passar para as pessoas. Entender esse Sankhya de Kapila Deva, esse Sankhya devocional teísta, visa levar a pessoa a entender que ela não faz parte da matéria, que ela é distinta da matéria e que a matéria ela tem uma origem, que é o Senhor Supremo, e que o tempo tem uma origem também, e que o tempo ele tem um porquê de existir, ele é o próprio Senhor Supremo, então não é algo ruim. O tempo ele não é algo que deve ser entendido assim simplesmente como algo que vai destruir os meus sonhos, como algo que causa destruição. Não é simplesmente isso. Esse é um aspecto do tempo que ele é enfatizado para mostrar a urgência que o ser humano tem, que ele deveria ter, em compreender a sua situação aqui nesse mundo enquanto ele está iludido, enquanto ele está identificado com a matéria. Que o tempo ele vai exercer a sua influência sobre a matéria, e se a gente tiver ainda uma identidade que é construída a partir dos parâmetros materiais, essa nossa identidade ela vai ser levada com o tempo, porque o tempo ele que mantém, ele que manda na dinâmica da matéria. Então, se a nossa identidade é uma identidade cultural, é uma identidade histórica, tudo isso vai desaparecer com o fator tempo. E isso vai desaparecer principalmente com o que é chamado de morte. Então, enquanto o ser humano ele tem uma identidade que é construída com base na identificação dele com o mundo, com a cultura, com a história, ele vai viver uma vida baseada em sentimentos, em pensamentos, em percepções, em sonhos, que são pautados justamente por uma ideia de que essa realidade aqui ela é capaz de me proporcionar sentido. E o sentido ele vai sendo destruído com o passar do tempo, porque nenhum sentido material é capaz de permanecer ante a influência do tempo.
Então o tempo ele vai destruir não é só a matéria grosseira, ele vai destruir também a matéria sutil. Por isso que no Sankhya é explicado o quê? Que a matéria, que a natureza material prakriti, ela não é constituída só de elementos grosseiros, como terra, água, fogo, ar e éter, não, ela também é constituída de sentidos externos, sentidos de adquirir conhecimento, os sentidos de ação nesse mundo. A matéria, ela também é constituída dos objetos dos sentidos, também é constituída dos sentidos internos, que é a mente, o intelecto, o ego e a própria consciência da entidade viva que está aqui nesse mundo. Então, quando a gente entende que todos esses elementos grosseiros e sutis fazem parte da Prakriti e que eles sofrem a influência do tempo, a gente vai entender que a nossa própria identidade, que é construída com base nesses elementos grosseiros e sutis, também vão sofrer a influência desse tempo e em algum momento eles vão deixar de existir. E que se o ser humano ele não se compreende como algo distinto disso, distinto da própria mente, distinta da própria consciência material, distinta da própria identidade que a pessoa, dia após dia, ela cultiva, ela reafirma a partir de uma série de liturgias materiais, uma série de chamadas liturgias seculares que visam a convencer o ser humano sobre o que o ser humano é, sobre o que ele deseja, sobre o que ele deve ser. Se a gente não se desvincula dessas liturgias seculares que tentam convencer a nossa imaginação a ser algo que essas liturgias colocam como sendo o ideal de vida, a gente não vai conseguir se desvincular, se desvencilhar da ação do tempo como sendo algo negativo. Por quê? Porque o tempo, nesse sentido, ele vai se manifestar como algo que destrói os meus sonhos, como algo que destrói aquilo que eu quero ser aqui nesse mundo. Então, nesse sentido, o tempo ele vai se apresentar como a morte mesmo, como é muito enfatizado no Vedanta, como é muito enfatizado na Bhagavad Gita, né? Agora, quando a gente entende que o tempo ele é o próprio Senhor Supremo e que nós não somos essa identidade material, essa identidade cultural que a gente está cultivando, que a gente está reafirmando dia após dia, que nós somos uma alma que é transcendente, que não sofre a influência do tempo, que nós não somos impermanentes, aí a gente vai poder ter uma outra perspectiva sobre o mundo, uma outra perspectiva sobre o tempo. A gente vai poder entender, por exemplo, que Krishna, quando ele se manifesta como tempo nesse mundo, ele tem um propósito também muito bonito, muito belo. Tem um propósito de fazer manifestar a sua própria história nesse mundo. Tem um propósito de permitir que a gente possa ser parte desse teodrama, ser parte desse drama, dessa história espiritual, dessa história suprema, que é a única história que existe. E a gente pode conseguir, então, alinhar a nossa história à história de Krishna, entendendo que de fato só existe uma história, que é a história de Krishna. Só existe um tempo, que é o tempo de Krishna, né? E que a história que a gente tenta criar para nós mesmos, como separados da história de Krishna, essa história é uma grande ilusão. Essa história vai ser destruída pelo tempo. Por quê? Porque ela não está conectada, ela não faz parte da história de Krishna. A gente não está vinculado, né? Não realizou o yoga, não realizou a vinculação da nossa história com a história de Krishna. Então, por exemplo, a gente vê que a gente tem muita oportunidade, a gente entender o tempo, e o tempo, a gente vê assim, que o tempo é um negócio essencial, que várias culturas eles lidam com o tempo como um fator muito importante. A gente vê que toda cultura tem a manifestação de um calendário, e que dentro desse calendário a gente vai entender a natureza de uma cultura, a gente vai entender o propósito de uma cultura, os valores de uma cultura. A gente pode entender muito, né, dos valores de uma cultura a partir do calendário que essa cultura faz, que essa civilização faz. Quais são as datas daquele calendário, né? Porque todo calendário ele vai pressupor um princípio ético. Todo calendário ele vai pressupor de que existem tempos específicos que são, de repente, mais importantes do que outros tempos. E por que esses tempos específicos eles são mais importantes do que outros tempos, do que outros momentos? Isso aí vai pressupor, então, um sistema de valores, um sistema ético e moral. Então a gente vê que em civilizações ao longo da história, a gente vê que grandes civilizações vão construir um calendário baseado em princípios éticos que estão relacionados com suas crenças até religiosas, religiosidade, que existem certos momentos dentro daquele calendário que devem ser dedicados à prática, ao vínculo, né, que eles têm consagrado, por exemplo.
que são chamados grandes ritos, né? Existem grandes ritos dentro de um calendário, onde você dedica o seu tempo a tentar viver aquela busca pelo sagrado. E a gente vê que várias civilizações e culturas vão ter isso, vão ter essa compreensão. Nós somos guiados por um certo tipo de calendário. Então a gente vê que o nosso tempo é um tempo que ele é todo dividido. E isso é muito importante para a gente. A gente tem um tempo dividido para a gente organizar as nossas prioridades. Então a gente vê que durante o nosso dia, o nosso tempo ele é organizado conforme prioridades que a gente tem. Agora, qual é a natureza moral e ética do calendário que eu tenho, né? Como é que eu entendo o fator tempo que divide as prioridades do meu dia? Qual é a fonte dos valores que eu tenho para poder entender que uma coisa tem prioridade sobre a outra no meu dia? Eu entendo, por exemplo, que o fator tempo, todo ele é a manifestação do Senhor Supremo, é a energia do Senhor Supremo, e que esse tempo ele permite que eu tenha uma dinâmica na minha vida variada, permite que eu entenda as diferentes prioridades que eu tenho aqui no meu dia a dia, conforme minhas responsabilidades, e que essa variedade na divisão do tempo é algo sagrado, ou eu simplesmente entendo que é algo dado aí na natureza, que existe por si só, e assim eu não consigo criar um vínculo entre o tempo todo da minha vida, ou todo do tempo, e o Senhor Supremo. Eu entendo que o tempo ele é simplesmente algo que existe na natureza, né? Ele existe por si só, ele está dado aí, né? Então eu não consigo entender como que o próprio tempo ele é uma manifestação de Deus na minha vida o tempo inteiro, a partir dessa dinâmica que existe na divisão das tarefas, por exemplo, e responsabilidades que eu tenho no meu dia a dia. Eu não consigo fazer essa leitura do tempo, fazer esse vínculo. Como que eu me vinculo, então, com Krishna a partir do tempo, a partir das responsabilidades? Eu tenho o tempo do trabalho, eu tenho o tempo da família, eu tenho o tempo do estudo, eu tenho o tempo do lazer. Então eu entendo, se eu não consigo entender que todo o tempo todo, ele é uma manifestação de Krishna, em algum sentido eu não consigo fazer esse vínculo, eu não consigo entender uma ética do tempo que permeia todas as áreas da minha vida, então eu vou entender o tempo como algo secular. Existe um tempo da minha vida que é secular, um momento da minha vida que é secular e um momento da minha vida que é sagrado. O momento do rito que eu faço ali, o momento do ritual, ele é sagrado. Agora, o momento fora do ritual, ele não é mais sagrado. Então a gente vive numa dicotomia. O momento que eu estou no rito, o momento que eu estou na cerimônia, o momento que eu estou me dedicando ao meu sadhana, na minha prática espiritual, isso sim é sagrado. Agora, o resto do tempo não, o resto do tempo é secular. O resto do tempo é material. O resto do tempo não tem relação com Deus, não tem relação com Krishna, né? É um tempo material, não existe isso. Não existe um tempo onde Deus não esteja presente, porque Ele é o próprio tempo, né? Então, como que a gente faz? Qual que é a fonte dos nossos valores, né? Para a gente poder entender a natureza de tudo que a gente faz, né? Os momentos que a gente faz, entendendo que todos os momentos são sagrados, né? Como que a gente realiza esse yajna, né? Esse sacrifício, essa oferenda da nossa vida para trazer o sagrado, para entender que o sagrado ele está permeando todo o tempo todo, né? Que não existe um momento do nosso tempo que não seja sagrado, né? Não, mas eu insisto em crer, em reafirmar que o tempo onde eu não estou fazendo um ritual, o rito, ele não é sagrado. É só o tempo do rito que é sagrado. E a gente não consegue transpor a sacralidade que a gente enxerga ali no tempo do rito para fora do rito e fazer da nossa vida todo um tempo sagrado também. Então, assim, a gente tem que ter uma visão ética do tempo e tentar entender, né, a partir de uma teologia do tempo, como que o tempo todo ele é sagrado. Não existe um momento da nossa vida que não seja sagrado, que não deveria não ser consagrada. A gente não consagra porque a gente não consegue entender, a gente não vê Krishna, ou a gente não consegue gostar de Krishna o tanto necessário para poder estar sempre lembrando dele, para ele estar constantemente presente na nossa lembrança, e a gente assim está vinculando todo o nosso tempo e tudo que a gente faz a Krishna, né? Porque não existe um tempo que não seja dele, não existe um tempo que não seja ele mesmo, né?
Então essa dicotomia que às vezes a gente vive, enxergar um tempo como sagrado, que é o tempo do ritual, que é o tempo do rito, e o outro tempo fora do rito como não sendo sagrado, essa é uma descronometria espiritual que a gente vive. A gente não consegue ter uma vincular, a gente não consegue sincronizar a nossa vida com o tempo divino, que é todo o tempo que existe, com o tempo que é espiritual, com a história de Deus, com a história de Krishna, com o teodrama, com toda a história que Krishna criou para esse mundo aqui, para a gente poder levar a cabo a sua missão, para a gente poder fazer parte da história dele, né? E ser um veículo da história dele aqui nesse mundo. Por quê? Porque a história de Krishna, ela não vai se manifestar sozinha aqui nesse mundo. Todo o tempo que ele tem, toda a dinâmica, toda a história que ele tem para fazer aqui nesse mundo, ele não vai vir aqui e vai fazer sozinho. Não existe Krishna sozinho. Não existe Deus agindo sozinho no mundo, não. Ele sempre age por meio dos seus devotos. Ele sempre está se relacionando com seus devotos. Não existe um Krishna que vai vir aqui sozinho e vai fazer tudo. Ele não fez isso em momento nenhum. Ele sempre dá a glória para o devoto dele. E ele não vive no mundo espiritual sozinho. Por isso que a história de Krishna é uma história de Krishna com seus devotos. É ele se relacionando com as almas. E se a gente faz parte, quer fazer parte da história de Krishna, a gente deveria tentar ser também, pelo menos querer, de alguma forma, fazer com que a nossa vida fosse um testemunho da história de Krishna, porque através da gente, através da nossa história, é que Krishna vai manifestar a história dele. E para isso acontecer, a gente tem que querer. Por quê? Porque Krishna não vai obrigar a gente, né? Krishna não vai obrigar a gente, agora você faz parte do elenco da minha história divina, da história sagrada, da história que eu escrevi para o mundo, né? Para a minha criação. Não, a gente tem que querer, a gente tem que entender qual é essa história de Krishna. A gente tem que querer fazer parte da história dele. A gente tem que se qualificar e se colocar disponível para fazer parte dessa história de Krishna, para que a nossa vida seja também um testemunho da história dele. E aí sim a história de Krishna vai poder acontecer nesse mundo. A menos que não tenha devotos que queiram fazer parte da história de Krishna, ele não vai vir aqui fazer a história dele, porque ele não vai obrigar ninguém a fazer parte da história dele. A gente tem que querer, a gente tem que decidir, né? Então a gente ajustar o nosso tempo, né? A gente não viver essa descronometria espiritual aí, a gente tentar sincronizar o nosso tempo com o tempo de Krishna é muito importante. Por exemplo, olha como que é o nosso calendário, né? Ele é todo feito. Olha como que Krishna usa o tempo dele, né? O tempo que é dele não, ele é o próprio tempo. Mas olha como que Krishna ele tem várias artimanhas, né? Para usar o tempo e fazer com que a gente faça do tempo um bom uso. A gente vê, por exemplo, que agora a gente está vivendo um tempo. Qual que é o tempo do nosso calendário agora? O nosso calendário Vaishnava. Faz até parte do calendário védico, né? Mas mais importante do calendário Vaishnava é o tempo do mês de Kartika, né? É o mês de Damodara, como a gente fala, que é um mês que é regido por Radharani, né? Que é um mês, olha só, olha o tempo, olha a questão do tempo. Como que agora a gente tem um calendário, a gente ajusta o nosso calendário agora, porque a gente tem um valor ético embutido no tempo, na consideração do tempo, do nosso calendário. E esse momento, esse tempo agora é um tempo muito importante. É o tempo desse mês de Kartika, porque é um mês, é um tempo que a gente vai dedicar, nós vamos nos dedicar a fazer um esforço maior para incrementar a nossa devoção. E a gente vai fazer isso de várias maneiras, cada um dentro das suas possibilidades, dentro do seu querer aí, incrementar a sua prática espiritual durante esse mês, para poder tornar mais forte esse vínculo com Krishna. Então, olha como que esse tempo, que é o tempo desse mês, ele adquire uma característica diferente dos outros tempos. Esse mês de Kartika não é um mês que é igual ao outro para a gente. Olha como que é. Agora a gente tem um olhar ético e espiritual para esse tempo desse mês que é diferente. Esse mês ele adquire uma importância, ele tem um peso maior para a gente. Coisas, pelo menos para quem tenta viver um mês de Kartika, né, um mês de Damodara que a gente está vivendo agora de uma forma mais devocional, esse mês ele é um mês que tem mais importância, é um mês que a vida dessa pessoa, dependendo do que essa pessoa for fazer, de algum voto que ela faça, etc., alguma dedicação maior, é um mês que a vida dessa pessoa vai mudar um pouco em prol da forma como ela enxerga esse tempo, esse momento. Então tudo, né, vai da consciência, como que a pessoa tem uma consideração em relação ao tempo. E se a gente não tem, a gente não forma, a gente não tem um calendário que é baseado no sagrado, um calendário que é baseado
nas prioridades sagradas, a gente vai ter um outro calendário que necessariamente a gente vai ter que viver ele, que é um calendário que é imposto, né, que já existe, né, na cultura onde a gente vive, na civilização da qual a gente faz parte. A gente vai viver esse calendário, e é um calendário que tem as suas prioridades. E quais são as prioridades do calendário da civilização onde a gente vive? É um calendário que ele é baseado no serviço, é baseado no trabalho, é baseado no lucro, é baseado num certo tipo de divertimento, às vezes, e que muitas vezes, ou quase sempre, né, não tem como prerrogativo sagrado. A gente vê que ainda existe, até meio secularizado, por exemplo, a época do Natal. A gente sabe que no fundo ali é uma festa espiritual, sagrada, né? Mas que foi abraçada pela sociedade, se tornou uma data muito comercial. Mas é um período muito forte. A gente tem a época da Páscoa, toda parte a gente veio de um calendário que é cristão, de um calendário que ele é montado visando a certos momentos da vida a gente ter uma prioridade para o lado espiritual, que hoje em dia se tornou muito secular, mas que, enfim, pessoas que fazem parte da tradição cristã, de alguma forma tentam viver isso de uma forma espiritual. Assim como, né, voltando, por exemplo, a gente está vivendo o mês de Cártica, que é um momento, que é um tempo dentro do nosso calendário que a gente considera muito espiritual, que a gente tem ali várias prerrogativas, de que é um mês em que as práticas espirituais elas se tornam muito exaltadas, o benefício delas é aumentado muito, a gente recebe muitos benefícios espirituais pelas práticas que a gente faz nesse mês, e todo mundo se dedica com afinco, né? E aí, se a gente olhar para o nosso calendário Vaishnava, védico barra Vaishnava, né, a gente vai ver que a gente tem muitos tempos, muitos momentos, né, por exemplo, num ciclo maior do tempo anual, que são datas assim, festivas, comemorativas, meditativas, que são dedicadas a que tem alguma importância espiritual, que são dedicadas a algum acontecimento espiritual, e que a gente tem a oportunidade de quê? Então, de meditar no porquê de que essa data é importante, de meditar nesse elemento espiritual, para fazer esse elemento espiritual permear o nosso tempo e fazer parte da nossa consciência o tempo todo, e não só um tempo específico. E esse calendário que a gente tem, onde certas datas, né, são mais especificamente espirituais, é porque Krishna ele já sabia que a nossa vida ia ser assim também, que a nossa vida ia ter ali, a gente ia ter que trabalhar, ia ter que dedicar várias horas do nosso dia ali ao trabalho, a um trabalho que assim, que diretamente, né, a gente não vê Krishna no trabalho, a gente não vê ele ali, né, diretamente, a gente não está adorando ele diretamente, mas indiretamente, através do esforço, através de oferecer o nosso sacrifício, através de seguir uma ética que ele passa para a gente, de fazer aquilo que ele espera que a gente faça como uma pessoa que busca a devoção a ele, e a gente ser um testemunho dessa relação com ele em todas as áreas da nossa vida o tempo todo, né? Isso é uma forma da gente fazer o grande sacrifício, a grande oferenda, o grande yagya, né, que a gente faz, que é nos render a nossa vida a Krishna, né? Levando em consideração sempre o que ele quer primeiro, sempre deixar ele feliz primeiramente, e não a gente feliz. Mas a gente fica feliz por meio vivendo os valores que Krishna diz, né, que são bons. As coisas são boas porque ele fez as coisas boas. E ele permite que a gente entenda que essas coisas são boas. Por isso que as coisas boas são boas. Porque tem um porquê. E a gente entende esse porquê, de que é por causa dele. Então a gente não tenta ser bom só por ser bom. Ser bom é bom, beleza, mas é bom por quê? Porque o mundo foi feito de tal forma por Krishna, de que as coisas que a gente entende que são boas por causa dele. Porque ele permitiu que as coisas sejam boas, e ele gosta dessas coisas boas. Então, se ele gosta dessas coisas boas, eu estou agradando ele quando eu estou sendo bom. Então, eu vou lembrar que ser bom é agradar Krishna também, né? Então, eu vou oferecer o meu caráter, oferecer a minha ética, por exemplo, para Krishna, porque isso faz ele feliz. Então, isso já é uma forma de eu oferecer a minha ética, oferecer o meu caráter para Krishna, né? Por exemplo, colocar o interesse dele sempre no centro e não o meu interesse, né? Enfim, a gente tem vários tempos aí, né, diferentes no nosso calendário. Krishna permitiu que a gente tivesse um calendário assim dividido, e que em meio das nossas atribulações do dia a dia, a gente, e do nosso calendário, por exemplo, anual, a gente pudesse ter divisões desse tempo aí para a gente relembrar, né, olha, né, qual é a meta da vida, qual é o sentido da existência. Eu estou aqui presente o tempo todo, então lembre-se de mim. Agora é um momento para você dedicar mais
e agora depois vai vir um outro momento, uma outra data para você se lembrar mais de mim. E a gente está sempre de tempos em tempos lembrando e dedicando a nossa lembrança, né, a Krishna aí, até que vai chegar um ponto em que isso vai se tornar uma constante na nossa vida, né? Bom, então acho que eu vou parar por aqui. Tá dando tempo aqui de 1 hora, né? Queria agradecer todo mundo que esteve aí presente ou que está presente, agradecer mais uma vez o convite para poder participar aqui das aulas do Śrīmad Bhagavatam. E é isso. Vou ver se tem algum comentário de alguém, alguma pergunta, antes de terminar aqui. Só um momento. Hare Krishna, Hare Krishna. Tem aqui. Não, bom dia, né, todo mundo. Hare Krishna. Reverências a todos. Gaia, de Lila, Marcelo. Alguns comentários aqui da Delila falando do tempo, né? Sim, que o tempo devora tudo, né? Não quero esquecer de Krishna, desejo de voltar ao Supremo. O mundo material miseravinho, temporário, ilusório. É isso, com o Rio de Janeiro falou aqui que Kala, o fator tempo, realmente é desconcertante. Tanto assim que é um dos 5 principais temas da Bhagavad Gita, exatamente. Não só da Bhagavad Gita, o Kala, que é o tempo, na verdade ele não é um dos 5 temas só da Bhagavad Gita, mas como um dos 5 principais tópicos do Vedanta, né? Então isso nem é só nosso, não. A própria discussão dentro do Vedanta vai falar que existem 5 temas que são principais, são super importantes, né? Que é Ishvara, o Senhor Supremo, a alma, fala em português, a alma, o Senhor Supremo, a matéria, o karma e o tempo. São os 5 elementos principais do Vedanta. E como a Bhagavad Gita é uma literatura considerada Vedanta, né, considerada uma Upanishad, Gita Upanishad, ela de fato, então ela traz esses 5 elementos dentro dela ali também. Então a gente conhece, né, como um dos 5 elementos principais da Bhagavad Gita, mas também do Vedanta como um todo. É isso mesmo. Qual o principal, Marcelo, qual o principal meio para aceitarmos bem nossa impermanência? A gente vê, por exemplo, que essa literatura que a gente está lendo aqui, que é o Śrīmad Bhagavatam, como é que eu posso dizer? O ímpeto para essa, não talvez o ímpeto, mas assim, um dos motivos para essa literatura acontecer, para essa história que é o Śrīmad Bhagavatam acontecer, é o tempo. A gente vê que o tempo, ele se manifestando como a possibilidade da morte, ele vai fazer o quê? Com que o rei Parikshit, sabendo da influência do tempo, que vai se manifestar como a morte na vida dele ali, num período de 7 dias, ele vai se retirar. Então olha só, sofrendo a influência do tempo, Parikshit ele mostra para o ser humano qual é a prioridade que se deve ter. Poxa, se todo mundo está diante da morte, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Se todo mundo pode morrer a qualquer momento, ele fala, a melhor coisa a se fazer é você se dedicar à vida espiritual. Então ele vai fazer isso assim, de uma forma primorosa. A narrativa do Bhagavatam vai mostrar esse tipo de mentalidade ali de uma forma ideal, com ele renunciando ali todos os seus afazeres materiais e se dedicando completamente a Krishna. Então, o Bhagavatam ele existe por causa do tempo, por causa da influência do tempo que vai se manifestar como a morte. Então, desde o primeiro momento do Bhagavatam, ele está ali falando sobre o tempo e a importância da gente entender a natureza do tempo na nossa existência. Então, como que a gente pode aceitar bem a nossa impermanência? Essa é a grande questão, a gente entendemos que nós somos eternos, que nós não somos o corpo, que essa identidade cultural que a gente tá criando aqui nesse mundo, e que muitas vezes, igual eu falei no meio da minha fala aí, que a gente tenta se convencer dessa identidade cultural dia após dia, por meio de uma série de liturgias seculares,
que a gente consome o tempo todo através de propagandas, através de mídias, através de redes sociais, através de certos tipos de comportamentos e mentalidades que já estão cristalizados, quando a gente vive, a gente se absorve nessas liturgias seculares, né? Então a gente vive cristalizando essa identidade cultural como ela sendo verdadeira, como ela sendo benéfica, como ela sendo capaz de fato proporcionar identidade real para a gente, sentido para a nossa vida. A gente busca sentido, a gente busca, né, ser, entender as coisas, viver. E a gente vai buscar através dessas liturgias seculares que vão estar convencendo a gente de que nós somos fulano de tal, de que nós desejamos certas coisas, de que o seu sonho de vida, a vida que você deve viver é essa vida. E a gente deve o quê? Trocar essas liturgias seculares, que são liturgias que a gente não percebe a maior parte das vezes, porque a gente está acostumado a consumir cultura, a consumir a civilização por meio de liturgias, de ideias, ideais, ideologias seculares. Então essas ideologias, ideias, sentimentos, elas formam a nossa identidade, simplesmente. Elas dizem quem nós somos. Então a nossa identidade material é refém disso. Então a gente tem que tentar desconstruir de alguma forma essa identidade a partir de uma construção de uma identidade espiritual, que é isso que é a narrativa do Śrīmad Bhagavatam. O Bhagavatam ele tenta construir uma identidade espiritual, construir não no sentido de que a gente já não tenha essa identidade espiritual, porque a gente já tem eternamente. Nós já temos uma identidade perfeita. Construir no sentido de lembrar, no sentido de nos dar conhecimento para enxergarmos a ilusão, entendermos a nossa identidade real e buscarmos viver aquilo que nós já somos. E para isso a gente precisa de lembrança, a gente precisa de o tempo inteiro, aí de novo o tempo, a gente precisa de estar o tempo todo lembrando quem nós somos, ou seja, o que nós queremos, do que nós gostamos, o que nós desejamos, porque a nossa imaginação é aquilo que vai ficar com a gente o tempo todo, de novo o tempo, né? O tempo todo, todo dia, maquinando ali, fazendo com que eu almeje os meus sonhos, almeje ser tal pessoa, alcançar tal coisa. Então, a nossa imaginação, ela vai funcionar com base nos desejos que são despertados na gente. E quais são os tipos de desejos dos quais que estão me convencendo? Que tipo de desejo que estão no meu coração aqui? Então, a gente gosta de um monte de coisa, a gente deseja um monte de coisa. Entre essas coisas, está lá Krishna no meio. E às vezes a gente tem que tirar Krishna no meio de um monte de coisa e dar um tempinho para ele. Só que ele deveria ser o dono do tempo todo. E para isso, para ele ser o dono do tempo todo, a gente tem que gostar dele mais do que a gente gosta das outras coisas. Porque senão a gente vai dar mais atenção, a gente vai dar o nosso tempo mais para as outras coisas do que para Krishna. Enquanto Krishna é o dono do tempo de fato. Então a gente tem que gostar de Krishna. Se a gente não gosta de Krishna, a gente não vai dar tempo para ele. A gente não vai separar um tempo de qualidade e prioridade para ele, né? Então a gente tem que desenvolver essa relação aí com o gostar de Krishna, para ele ficar na nossa memória. A gente tem que ter ali uma lembrança e principalmente uma como é que fala? Que eu falei agora, tem que ter a nossa... gente, fugiu a palavra que eu falei agora. A gente tem que ter uma criatividade, né? A gente tem que usar a nossa criatividade para ficar pensando nessas coisas. A gente tem que ter uma forma dessas lembranças ficarem sempre presentes na nossa mente. E para isso a gente tem que gostar, a gente tem que ter um sentimento. A gente lembra daquilo, principalmente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, né? Nossa imaginação ela tem que ser tomada por questões espirituais. Então a gente tem que estar, de alguma forma, se absorvendo em pensar, em refletir, em cantar, em ler, em ouvir. Esse é o nosso sadhana. Se a gente não tem um sadhana todos os dias, para poder estar reforçando essa lembrança, essa memória na gente, a gente vai se esquecer. E essa é outra influência do tempo. O tempo, né, ele vai tornar obsoleta a nossa memória. Então todo dia a gente tem que estar lembrando, né? Eu estava falando ontem com o pessoal no estudo da Bhagavad Gita, que eu estava vendo um teólogo, né, discursando e tal, né, e ele é um teólogo cristão, né. Aí ele estava falando sobre um tema geral na palestra. Aí ele, no meio lá do tema, em algum momento ele estava falando sobre um assunto assim, e ele falou, olha, sobre a questão do tempo também, né, relacionado ao tempo, como que a pessoa às vezes, né,
aí falando, né, de uma pessoa que é devota, né, de Deus, tal, de Jesus, tal. Aí o irmão vai lá e ele ora e ele fala assim: poxa, eu fiz aqui uma oração agora que o fogo desceu, que o fogo do Espírito Santo desceu, e que eu acho que não vou precisar orar mais por uns 4 meses, porque essa aqui pegou, essa aqui funcionou, essa aqui foi boa demais. Aí ele falando assim, uai, aí ele refletindo, né, falou, uai, o irmão acha que ele vai fazer uma oração e que a oração foi boa e que agora ele não vai precisar de orar por 4 meses. Gente, vocês acham que isso funciona? Como que alguém vai ficar sem orar por 4 meses? Fica sem orar por 4 meses para você ver o que vai acontecer com sua vida, né? Ou seja, ele falando que a rendição, né, traduzindo um pouco aqui pra gente, que essa rendição que a gente deve ter, a oração deve ser um negócio constante. O sadhana, né, a prática, é todo dia, é toda hora. A gente deveria ter essa lembrança. Que agora eu tive uma experiência espiritual e pronto. Por um bom tempo agora eu não vou precisar mais buscar a experiência espiritual. Não, você tem que buscar o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem que estar lembrando. Não tem essa coisa de que eu fiz uma vez, agora não vou precisar de fazer mais. A rendição é todo dia, né? Ela é diária, ela é constante, né? Enfim, né? Então aceitar a impermanência é entender que nós não somos impermanentes e que a impermanência ela faz parte desse mundo, ela faz parte da dinâmica desse mundo. E como que a gente tira um bom proveito disso? A gente tem que aprender a viver com essa impermanência, né? Que faz parte da dinâmica que Krishna criou para esse mundo, para a sua energia material. Então, como que a gente vive em meio a isso, né? Entendendo que tipo de ensinamento que a gente tira da impermanência, né? Como que a gente se torna maduro a partir da impermanência, como que a gente dá valor para as coisas sabendo que elas são impermanentes também, que tipo de valor de relação que a gente desenvolve com as pessoas e etc. Né? Por exemplo, você vai ter a oportunidade de estar com uma pessoa durante um tempo na sua vida. Não vai ser para sempre que você vai ter essa pessoa. Então a gente pode pensar, poxa, já que eu vou ter a oportunidade de estar com essa pessoa só durante um tempo, então como que eu vou me relacionar com ela? Quais valores vão permear a minha relação com essa pessoa? Quando Parikshit entendeu que ele só ia ter pouco tempo de vida, o que ele fez? Ele se dedicou completamente, né? Então a gente tem que ter uma ciência de valores, uma ética que vai funcionar mesmo a partir do tempo, para a gente valorizar as coisas, né, etc. Enfim. Aí a ISKCON falou assim, daí a importância do sadhana bhakti, exatamente, que vai nos moldando para o tempo de Deus, exatamente, muito bom. Marcelo, o tempo leva para a gente finalmente, o tempo que leva para a gente finalmente se render a Krishna já está determinado por ele? Olha, eu nunca ouvi falar isso não, Marcelo, de que o tempo que vai demorar para a gente se render, até porque existe o livre-arbítrio, né? Que vai depender de você tem que querer. Né? Krishna, o tempo todo Krishna está disponível. Agora a gente tem que estar disponível o tempo todo para ele também, né? Essa é a questão. Isso vai depender do nosso querer. A única moeda que compra Krishna é o desejo, né? Lobha, né? A gente tem que desejar, cobiçar Krishna. Se a gente não quer, a gente não gosta, né? A gente fica assim, a gente fica tentando, né? A gente fica tentando. O nosso sadhana é um trabalho da gente se convencer de que a gente gosta de Krishna. A gente tem que lembrar de que a gente gosta de Krishna. Esse é o ponto. Todo dia no nosso sadhana, de preferência o tempo todo, né, a gente deveríamos nos lembrar que nós gostamos de Krishna. É uma tentativa de tentar gostar de Krishna. Né? A Adelila fala que o Natal e nascimento de Jesus Cristo, né, grande santidade, mestre... Mas esquecerás, mestre espiritual, o Natal não é Papai Noel. Exatamente, o Natal é o nascimento de Jesus. Isso aí é uma data sagrada, né? Um calendário sagrado cristão, mas que se tornou comercial, se tornou muito secular, né? Volte sempre, obrigado, Hare Krishna. O Ruben Revati falou que a Charadeva falou que o melhor caráter é ver que em cada corpo existe uma alma. E o Paramatma nos corações de todos. Com certeza, né? Sem dúvida. O melhor caráter. Enxergar todos como alma. E como que a gente vai ver isso? Quando nós nos vermos como alma também. Se a gente não se vê como alma espiritual, é isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Como uma pessoa, ela enxerga o eu de todos a partir de si mesma. Quando a pessoa se vê como alma, tudo aquilo que é alma, ele vai enxergar. Se a pessoa autorrealizou, despertou sua natureza espiritual, ela está enxergando a partir dos olhos do que ela é realmente, espiritualmente, ontologicamente.
Então, onde estiver aquela coisa que é chamado alma, aquela coisa que é de natureza espiritual, onde tiver algo que é espiritual, ele vai ver essa coisa que é espiritual, porque agora ele está olhando com os olhos do espírito, da alma. E onde que essa coisa que é espiritual está aqui nesse mundo? Essa coisa espiritual está dentro de cada ser vivo. Então, a partir do momento que a pessoa se vê como alma espiritual, ela enxerga essa coisa que é o espírito aonde essa coisa estiver. Então, se essa coisa que é espírito está dentro de todos os corpos, ela vai ver essa coisa que é o espírito dentro de todos os corpos também. Essa é a ética. Aí ele vai ter a visão de igualdade, né? E ao mesmo tempo, se ele é um devoto, ele vai ver o Paramatma também agindo ali. O Senhor Supremo agindo junto com todas as almas, né? Somos alma, mas causa inveja de Krishna. Por causa da inveja a gente cai, né? Exatamente, né? Muitos devotos vão falar isso. Por causa da inveja de Krishna a gente caiu, né? Forma humana é a única que pode desenvolver amor por Deus, exatamente. Isso aí, Adelila. A Adelila fala que a alma espiritual está coberta, né? Matéria, o corpo material temporário. Somos todos alma espiritual, amor por Deus e matéria. Eu não entendi direito. Está presa, a alma está presa no corpo material, mas a forma humana é a única que pode tornar, né, fazer a gente ter amor puro por Krishna, exatamente. Só a alma humana, só o corpo humano permite isso. Savai puncham parodharmo eto bhaktira dokshaje. Ahaitukia pratihata yayatima suprasidati. Isso mesmo. O tempo todo não existe motivação, né? Reto, não existe causa. E não existe algum momento, algo que possa impedir a prática de Bhakti. Só assim para satisfazer. Exatamente, muito bom esse verso, fala bem disso exatamente. Do tempo, né? Que Bhakti não pode ter nenhum impedimento e tem que ser o tempo todo para satisfazer a alma completamente. Por quê? Porque a natureza da alma é essa. É constante, é eternamente amando Krishna. Não é que eu amo a Krishna aqui e não amo ali. Eu lembro dele no ritual, no rito, e esse rito agora, esse tempo é sagrado, o tempo do rito. O tempo fora do rito, o tempo que existe fora do rito, na vida cotidiana não é sagrado, não. É a Haitukia Pratihata, muito bem lembrado. É o tempo todo, em qualquer lugar. A gente tem que estar lembrando de Krishna, entendendo que ele está presente em tudo, que ele dá sentido para tudo, e trazer ele para dentro da nossa vida, trazer ele para todas as áreas da nossa vida, né? Isso aí. Então é isso, né, pessoal? Obrigado. Desculpa se tiver demorado demais aqui. Deu 1 hora, acho 1 hora e pouquinho. Que eu fiz um teste no começo aqui, a câmera ficou virada, eu tive que virar o celular. Mas agradeço então novamente pelo convite do pessoal da ISKCON Rio de Janeiro ter participado aqui da aula. E é isso, né? Agradecer a todo mundo que participou também. E todas as glórias, Srila Prabhupada, Shrimad Grantaraja, Shrimad Bhagavatam Ki Jai.